Boa noite. Dia 14 de outubro de 2020, 19 horas, horário de Brasília. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês para hoje na live com o Dr. Serginho Pacheco. O Serginho já está chegando aí. Ah, que legal. Então, a live hoje com o Dr. Sérgio Pacheco, médico cardiologista. E mais um minutinho a gente já começa, tá? Convidar o Sérgio para entrar. Olá, Serginho. Tudo bom, Ju? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Obrigado Obrigada por pelo convite. aceitar. Obrigada, Eu que viu, por agradeço. aceitar o convite. É um prazer estar conversando com você assim. E, nossa, muita gente comentou que ia assistir, que gosta muito de você. Então, você é uma pessoa muito querida, eu pude notar. O pessoal é mentiroso, viu, Ju? Eu Mas é agradeço muito o convite aí, e a recíproca é verdadeira. Também ouvi muita gente falar que achava muito legal esse nosso encontro, pelo tanto que gosta de você também, tá? Fico muito lisonjeado aí de ter sido convidado por você. que bom. Serginho, então, apresentando, né, Sérgio Pacheco, médico cardiologista, atua na Santa Casa de Piracicaba, é formado na PUC de Campinas, né, Serginho? Nossa, Que ano que você se formou? 2003, sou da 29ª. Isso, por pouco que a gente não se encontra lá, né? Encontrei bastante a Marília lá. Você Isso. não. Eu me formei em 98, né? E você Foi em o ano que eu 2000. entrei, né? O ano que eu entrei. Sérgio, só para complementar, você é médico do Corpo Clínico da Santa Casa, né? E o Isso. seu cargo na UTI? Eu sou diarista da UTI 1, né, que é a UTI do Santa Isabel, e sou plantonista da 1 e da 2, né, e sou coordenador da ala do Covid, né, que é a ala específica, que é a UTI do AP2, que envolveu a unidade B também, enfim, envolve enfermaria e UTI relacionado ao Covid, né, lá eu sou coordenador. Tá certo. Então a gente vai fazer o seguinte: as pessoas estão entrando. Eu vou fazer algumas perguntas para você, você também pode fazer algumas perguntas para mim. As pessoas que vão colocando comentários, pode deixar que eu observo, tá? Porque Uhum. se tiver algumas perguntas, eu retomo elas para você. Então não precisa se preocupar com Responder aos né, comentários na hora ficar que lendo aparecerem. na hora aí, tá bom? Ok, E a gente tem 1 hora, né, de live durante o perfeito. tempo do Instagram, tá bom? Tá joia. Bom, gente, eu queria perguntar para você, claro, né, em relação ao coronavírus, né, a pandemia do Covid, você que sempre trabalhou em UTI, né, você naturalmente acabou indo para a linha de frente, né, quando chegou o Covid. Quando a gente teve o Brasil, ele pôde ver o que aconteceu no mundo, sobretudo na Ásia e na Europa, né?
E isso nos deixou um pouco, uma vantagem um pouco melhor, né? Você acha que quando os casos começaram a chegar aqui em Piracicaba, vocês estavam preparados? A gente assistiu, né, o mundo apanhar da doença, né? A China, a Itália, a Espanha. A Espanha era quem mais estava apanhando naquele momento, né? Meados de março. E a Itália estava passando, né? Pela surra, né? Tentando se levantar. E a gente já vinha se reunindo. Antes do primeiro caso registrado em Piracicaba, a gente já tinha aí pelo menos umas 2 a 3 semanas que a gente se reunia, tá? Um comitê de gestão interno da Santa Casa, tá? Que era a diretoria clínica, técnica, a Denise, que é a enfermeira gestora, né? O Humberto participou de algumas reuniões, o pessoal da clínica médica, enfim, as pessoas afins da UTI, né? Tipo o Luiz Fernando, o Wilson. Então, assim, uma série de pessoas foi formando esse comitê, o pessoal da pediatria, a dona Wanda, né? Administradora, e nisso a gente foi tentando se preparar da melhor maneira para a guerra, né? E certamente também os outros hospitais, pelo que a gente teve contato, tudo também fizeram a mesma coisa, né? O Hospital da Cana, o Hospital Unimed, todo mundo foi se preparando para o pior cenário, né? Porque a gente não pode ir meio armado para uma guerra, né? A gente tem que ir com a melhor arma possível. E a ideia que eu tinha, em meados de fevereiro, por exemplo, era de que a Covid ia chegar e ia invadir as UTIs gerais, entendeu? Então, eu estava preparando meu físico, meu psicológico para ela chegar e invadir o hospital inteiro, aquela cena de terror que a gente viu no resto do mundo, né? Mas aí, com Verdade. o comitê da crise, né, a gente foi elaborando e conseguimos, todos os hospitais conseguiram montar alas próprias e bem definidas, tanto em relação ao primeiro atendimento daquele paciente suspeito, quanto ao atendimento do paciente internado de uma maneira direcionada, né, para a doença, porque é uma doença absolutamente peculiar, entendeu? Ela não é uma falta de ar, não é uma pneumonia, não é, ela é uma coisa muito maior do que a gente poderia supor no início. E até aproveitando esse gancho, né, dentro daquilo que você perguntou também, a gente se preparou, sim, em termos tanto técnicos quanto de aparelhagem, quanto de contratualização de funcionários, de fisioterapeutas, 24 horas, 2 fisioterapeutas 24 horas dentro do setor, entendeu? Médicos também 24 horas dentro do setor, 2 médicos, mais diaristas, etc. Mas mesmo assim, os primeiros casos foram relativamente leves, eram pacientes que vinham, precisavam de oxigênio 2, 3 dias, iam embora, e estava naquela época que começou a surgir a evidência de que dar corticoide na fase inflamatória poderia melhorar, e a gente dava e melhorava, e parecia que a doença ia ser só isso, entendeu? Até que começaram a vir os pacientes realmente graves mesmo, os extremamente graves, e aí a gente foi vendo que o buraco era bem mais embaixo, mas que graças a Deus, é o que eu disse, né, na matéria de domingo, no jornal, tal, a gente está conseguindo vencer, né, lógico que com perdas, com algumas derrotas, mas com saldo positivo frente ao mundo aí, né? Uhum. Esse comentário, né, que você diz, né, que o cenário da doença, ele é muito variado, né? A gente vê as notícias falando paciente que faleceu, que tinha comorbidades, né? Então, assim, sobre essas comorbidades que a gente escuta, sobretudo são os hipertensos, os diabéticos, são pessoas que, por terem essas doenças crônicas, acabam sendo considerados de risco, né, para uma evolução pior. Sim. E também os tabagistas entram nessa lista, né? Porque eles também são considerados de risco, né? E a gente viu, sim, em alguns estudos, relatos de que os tabagistas evoluíram pior mesmo, né? Eles tiveram uma incidência maior de evolução, necessidade de internação prolongada, até de intubação, né? Com o uso do ventilador. Você notou realmente essa incidência maior aqui em Piracicaba? Pacientes que tenham essas patologias, essas doenças, eles realmente eram os que evoluíam pior, que davam mais trabalho e precisavam ficar internados em UTI?
Sim, sem dúvida, Ju. O que a gente percebe, assim, que é bem nítido, tá? Que é bem nítido mesmo, é que a idade é um fator de risco para a gravidade e a idade também, ela acaba associando as comorbidades, né? Então, assim, a pessoa, quanto mais velha, maior a chance de ser hipertenso, de ser diabético, de já ter um histórico de diabetes e hipertensão de longa data, enfim. E já o tabagismo, não. O tabagismo, hoje em dia, é mais uma doença do jovem do que do idoso, né? Mas mesmo assim, o que que a gente percebe? O jovem, o pior fator de risco do jovem é a obesidade. De longe, de longe, de longe, os pacientes que vão para a ventilação são os obesos, tá? E o tabagismo, ele foi, assim, dentro da evolução natural da doença, o que mais mata não é nem o grau do comprometimento pulmonar em si, porque os ventiladores fazem esse trabalho durante o tempo que for necessário, né? A gente tem equipe de fisioterapia pronta, tal. O grande problema é que o tabaco, o paciente tabagista, o DPOC, né, o paciente que já tem um enfisema, uma bronquite crônica, ele tem já um fator de retenção do gás carbônico. E a acidose que o paciente pulmonar de COVID faz, ela é muito grave. Então, assim, um paciente que já tem um potencial de reter gás carbônico, a hora que ele pega a COVID, ele tem uma tendência natural de evolução pior, né? Além de tudo, esses pacientes, eles geralmente já reúnem também outras comorbidades também, que são arteriopatias difusas, né? Coisas que a gente sabe que o tabaco causa, né? A hipertensão, né? Por vasoconstricção, pelo adoecimento dos vasos, né? Então, assim, não dá para separar muito as duas coisas, né? Até teve um amigo que mandou de manhã, né? Fale sobre o estudo francês de que o tabaco preveniu a Covid. Não sei se você chegou a ver esse estudo, Ju, Sim, mas sim, foi sim. assim, tiveram Na verdade, algumas, né? foi um estudo totalmente enviesado, né? E isso daí foi Enviesadíssimo, refutado enviesadíssimo. rapidamente os Até por números eles mostram mesmos, exatamente o né? contrário. Isso, exatamente. Teve participação da Sorbonne, da Utah, de várias universidades sérias, mas assim, um estudo absolutamente enviesado, começou com os franceses, depois um monte de gente foi estudando a mesma coisa, e na verdade o grande problema era esse, que os tabagistas, eles são jovens, hoje em dia, né? Antes não, todo mundo fumava, hoje não, ficou mais para os jovens. E os idosos acabam morrendo mais porque são idosos, né? Igual você falar que ter cabelo branco é fator de risco para morrer de Covid, claro, Sim. né? Mais idoso, mais cabelo branco, mais morre, né? Então, o viés é total, assim, e a gente não tem dúvida nenhuma dessa relação maléfica do tabagismo com todas as doenças e com a Covid não é diferente. Vamos aproveitar então o gancho que você fala desses sintomas, né? Do comprometimento pulmonar que é muito intenso no paciente COVID grave. Aham. Nós médicos e também a população também teve muita informação, né? Então as pessoas também ouviram falar assim, o paciente que começa a ter sintomas, né? Começa a ter falta de ar. Isso era no início não era tanta preocupação, mas depois se notou que sim, era um marcador muito, talvez um divisor de águas. Um paciente que aparece com que sintomas, né? E tosse, febre, alteração de paladar e de olfato, mas que ele tem falta de ar, isso é uma coisa complicada, né? Eu queria que você explicasse esses sinais e sintomas que sugerem a gravidade da doença e como que vocês estão fazendo essa triagem quando o paciente chega para vocês aí na Santa Casa. Tá. Assim, Ju, assim, tanto a Santa Casa quanto a Unimed, quanto os fornecedores têm o mesmo sistema de triagem, tá? A gente se baseia, na verdade, num conjunto de sintomas que são sugestivos da doença, né? E alguns sintomas que são sugestivos da gravidade da doença. Então, assim, a primeira coisa é o paciente que vai no pronto atendimento específico da COVID, que são as tendas, né? Inclusive a prefeitura também não é diferente. E esse paciente, ele é triado para fazer o diagnóstico da doença, certo?
Então, assim, normalmente é feito o SWAB, né, que é o cotonete que coloca no nariz e na garganta, que é um exame terrível, né, que várias pessoas que estão nos assistindo certamente já fizeram, e é uma sessão de tortura, e alguns fizeram várias vezes, né, como eu, por exemplo. E esse primeiro exame ele é a triagem da doença, né? Alguns pacientes têm sintomas frustros e acabam não indo no pronto-socorro porque tem aquela ideia de eu tenho medo de ir lá e pegar a doença. E que é uma ideia real e até nos foi imposta de uma maneira bastante terrorista no início, né? E que era para ir só se tivesse mal mesmo no serviço, tal, para realmente para fazer diagnóstico só daqueles severamente doentes. Então, assim, os sintomas comuns da doença são sintomas de uma gripe, né? A coriza, que é o resfriado, a dor de cabeça, a dor de garganta, é, a perda do olfato e do paladar é uma coisa que a gente vê muito, muito característica na Covid, não vê em outras viroses, não vê em outras gripes. Então, assim, ela hoje em dia é quase patognomônica da doença, né? Ou seja, é uma característica muito fiel da doença, porque consideram como sendo uma manifestação neurológica da Covid, assim como a cefaleia, né, a dor de cabeça. Então, assim, esses sintomas levam a pessoa para o hospital para fazer a triagem se ela está doente ou não. E assim, e a febre, sem dúvida nenhuma, é o carro-chefe, é o sintoma mais frequente. E a febre, por si só, ela é um indicador de gravidade, tá? Tanto a febre muito alta quanto a febre muito persistente, tá bom? Tá. E além disso, naturalmente, aí a falta de ar, tá? A Covid é muito comum da fadiga. Ela dá uma fadiga muito grande, um cansaço que você não tem vontade de sair da cama, e ele é intermitente. Tem um momento que você fala, nossa, estou me sentindo absolutamente bem, posso voltar a trabalhar, não tenho nada, e de repente vem aquela fadiga, aquela coisa que te puxa para baixo, né? Agora, A tem que sempre fadiga seria diferenciar uma prostração, uma vontade uma de ficar na proteção. cama, né? Uma vontade de Isso, é ficar só um cansaço. deitada. Isso, exatamente. É um cansaço que não é pulmonar, né? Não é falta de ar, né? É só aquela Tá. vontade de não fazer nada, né? Você quer ficar encostado num canto, que ninguém mexa com você, né? E Tá. aí, isso tem que ser diferenciado da falta de ar. A falta de ar, ela é presente em mais ou menos aí 5%, um pouquinho mais dos casos, e junto com ela, dessaturação, né? Então, assim, todo paciente que tem qualquer sinal de falta de ar ou qualquer sinal de manifestação respiratória, que seja a tosse, que é um sintoma comum e benigno na maioria das vezes, deve portar um oxímetro ou emprestar de alguém, né? Que é aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo e que vai ver a oxigenação e o batimento cardíaco, né? Então, isso é um marcador interessante que a gente tem, que é a oximetria, o quanto está a porcentagem de oxigênio, e o comportamento disso frente a um esforço habitual. Então, assim, a pessoa dá uma caminhada de 20, 30 metros, se cair a oximetria ou se subir muito a frequência cardíaca para tentar compensar a falta de oxigênio, isso é um sinal que essa pessoa pode estar, às vezes, perto de precisar de oxigênio auxiliar, né? E esse é o grande momento do paciente ir para o hospital, entendeu? Tá. Isso não dá para segurar em casa, entendeu? Esse paciente, quando chega no hospital, existe algum tipo de tratamento ou de abordagem diferente para ele? Quando ele chega, Existe. ele vai ser orientado e ele vai ser triado, então, né? Com Isso, ele exame, vai. provavelmente. Isso, o pronto atendimento dele já é um setor específico, né, onde os médicos estão bem habituados a trabalhar com esse perfil de paciente, né? E aquele paciente que ele é já respiratório, que ele vem com uma queixa respiratória, ele é automaticamente, pelo menos dentro do nosso serviço, né, ele faz já os marcadores de maior gravidade daí laboratoriais, que seria a proteína C reativa, né, que é o PCR, o hemograma, que geralmente mostra uma linfopenia, o dímero D, que é um subproduto da degradação da fibrina, né, que mostra já que esse paciente pode estar tendo quadros microembólicos, né, e a ferritina, que é o marcador de inflamação. Esses são os principais para indicar alguma gravidade. A gente colhe também função hepática, fibrinogênio, função renal, outras coisas para ver qual o tamanho do problema, porque geralmente os pacientes têm aquele perfil de maior risco já, são cardiopatas, são obesos, né? E a Uhum. tomografia de tórax, né, que nesses pacientes respiratórios, 100% das tomografias têm algum grau de alteração,
e essas alterações, muitas vezes, não todas, elas já podem nos predizer mais ou menos a evolução do paciente, entendeu? Assim, Tá. tomografia já na chegada, com 40%, 50% de acometimento, ela sozinha já é um sinal de mau prognóstico, né? Se tiver mais do que 70%, 75%, o risco de ir para ventilação mecânica ultrapassa tranquilamente os 50%, entendeu? Então, assim, a tomografia é um divisor de águas. E em Esse relação ao tipo de... tratamento... Deixa eu só interromper um pouquinho para Claro, perguntar imagina. sobre, na verdade, até sobre o tratamento, então. Esse paciente que você viu, né? Você recebeu ele no pronto-socorro, ele estava cansado em casa, ele vem referindo esses sintomas sugestivos. Aí você chegou, viu, fez esses exames de sangue. A tomografia não está boa, está ruim, né? Ela tem esse comprometimento grande. Esse paciente, ele, claro, vai ter que ficar ali com vocês, internado, né? A gente viu alguns relatos de médicos que uma situação não muito comum na nossa prática, que era conversar com esse paciente, que talvez ele não tivesse nem sentindo tão mal, mas que ele Isso. mostrava nos exames uma gravidade muito grande e que o melhor seria fazer uma sedação e a intubação para a ventilação mecânica. Vocês tiveram essa vivência dessa forma? Tivemos, Ju, tivemos De ter que sim. convencê-lo a Sim. aceitar esse tratamento? Sim, tivemos. E até, assim, isso não é raro, tá? O momento de necessitar ventilação, né? Isso o nosso colega, o presidente da Unimed, o Youssef, pode falar sobre isso. Ele é um que estava recusando a intubação, entendeu? O Itamar, outro anestesista, colega nosso, minutos antes de ir para ventilação, ele estava conversando no WhatsApp, ou seja, se sentindo bem, né? Mesmo já fazendo VNI e outras coisas, e assim, é muito, muito comum mesmo, assim, o paciente ter um quadro pulmonar muito maior do que a manifestação clínica dele, e a hora que a gente vê a oximetria, a gasometria arterial, né, que também a gente vê a troca do gás carbônico com oxigênio, o grau de oxigenação desse paciente, é altamente, esse quadro a gente vê bastante mesmo. Até um relato interessante, Ju, no dia que eu estava fazendo deixa eu ver qual dos meus exames aí. Foi assim, enquanto eu estava com a doença, né, teve um dos dias que eu estava meio mal, enfim, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Mas um dia que eu não estava legal, eu fui na tenda da Santa Casa lá para fazer um eletro, para fazer exames de sangue e tal, porque eu tinha medo de ter infecções secundárias, bacterianas associadas ao quadro viral, né? E nesse momento que eu estava lá, chegou uma colega, que era médica da clínica de adultos da tenda da prefeitura, e ela chegou porque, assim, tipo, o marido foi insistindo para ela ir, porque ela não sentia nada, ela é médica, trabalhando diretamente com Covid, ela não tinha sequer o diagnóstico de Covid e achava que não estava com a Covid, entendeu? Ela não só foi internada, como precisou ficar com máscara. Eu estava lá, quando colheram a gasometria dela, ela tinha um PO2 de 40, 42, assim, um valor absurdo. E ela se sentindo bem, entendeu? E assim, Sendo que o normal do PO2 é 100, né? 98, não é 80, mesmo? 75, vamos dizer, um paciente pode ficar bem até 60, 65, mas ela estava com aquele PO2 baixíssimo e se sentindo bem, né? Então, você vê que, assim, existe essa discrepância, por isso que a oximetria de pulso é uma coisa simples, relativamente barata, e que quem não tem, conhece alguém que tenha, né, seguramente, ela é importante daquele paciente que tem algum sintoma ter em casa, mas mesmo assim, uma paciente igual essa, na faixa dos seus 50 anos, ela poderia até ter tido um desfecho pior se não usasse oxigênio durante os 5, 6 dias que ela ficou internada, entendeu? Provavelmente ela ia, mais cedo ou mais tarde, bater lá, porque ia piorar essa falta de ar, mas ia chegar, às vezes, no momento que não dava mais para segurar só no oxigênio, né? Ia precisar da ventilação assistida. E essa abordagem, quando você consegue definir e detectar esse grau de gravidade assim mais precocemente, mais rápido, logo que começam mesmo esses sinais de gravidade,
você consegue intervir de alguma forma, de alguma forma, em termos de suporte ventilatório e de medicação, de remédio? Sim, sim, sem dúvida, Ju. Assim, o oxigênio, ele acaba sendo até meio terapêutico também para esse paciente, né? Porque ele deixa o paciente se alimentar, fazer outras coisas que o paciente não conseguiria com o grau de falta de ar, né? Então, a oxigenoterapia, ela já é, como o nome diz, terapia. A Tá. medicação, normalmente o paciente se torna respiratório a partir do 8º dia de contaminação, tá? Então, a história do paciente, ela é sempre muito importante, a gente saber mais ou menos quando ele se contaminou, quando iniciou o sintoma e qual a data da coleta do exame, porque baseado nisso é que a gente faz os cálculos, tá? E, assim, 90 e tantos por cento dos quadros respiratórios, eles vão se dar entre o 8º e 12º, no máximo até o 14º dia. Então, essa é a fase de risco da doença para a grande maioria das pessoas. E essa é a fase que a gente tem intervenções direcionadas, entendeu? Então, assim, quais as evidências que a gente vê hoje, né? Já houve estudos, inclusive estudo brasileiro também, que participou, sobre corticoide nessa fase. O corticoide tem um papel fundamental que a gente vê na prática, tá? Só que o corticoide ele tem que ser dado no tempo certo e na dose certa. Então, não é um pulso de corticoide, não é uma dose alta de corticoide, é uma dose baixa. Normalmente, a gente utiliza 6 miligramas de dexametasona, que foi a droga mais utilizada nos estudos, né? Tem estudos com prednisolona, com metilprednisolona surgindo, mas hoje em dia a gente só tem evidência com a dexametasona. E sempre a partir do 8º dia de doença, porque a primeira fase da doença, que seria do 1º ao 8º dia, quando ocorre a replicação viral, o corticoide tem um potencial de piorar a replicação viral, de aumentar a replicação viral. Então, o corticoide bem utilizado, ele salva vidas, e mal utilizado, ele piora desfechos. E a gente viu também muita gente que fez um uso inadvertido de corticoide, porque já fazia, ou porque começou antes da hora, e que depois deu mais trabalho para sair, entendeu? Ou até acabou não saindo, né? E no E caso, outra esse coisa, uso inadvertido foi naquela tentativa e erro, ou mesmo uma pessoa que se automedicou. no desespero, né? Porque tá naquela prostração, fica aquele sintoma de cansaço que às vezes não é, que é só aquela fadiga que eu falei, não é um sintoma respiratório, e aí tem aquela, né, a vizinha que vai falar, viu, toma esse remédio, porque meu cunhado teve Covid e foi ótimo esse remédio. Então começa na hora errada, né? Tem, inclusive, É. eu vi protocolos de várias cidades, de estados, inclusive, do Brasil, que estão dando corticoide numa fase precoce da doença, que é muito, muito perigoso, entendeu? Ele reduz a imunidade, né, aumenta o grau de inflamação, ele no momento certo, ele é um lindo, maravilhoso anti-inflamatório, né? Mas na hora errada, ele é uma faca de dois gumes. E outra assistência que esses pacientes recebem, que é espetacular, quando eles se enquadram no perfil, quando eles se adaptam, é a ventilação não invasiva, né? Que é o CPAP, né? A máscara de alta pressão, que ela pode ser tanto pegar a boca e o nariz, pegar a face inteira, ou aquele capacete que a gente tem na Santa Casa, que é o BRIC, né? Chamado Helmet, que pouquíssimos hospitais do Brasil têm o Helmet, e realmente os pacientes que usaram falaram que a melhora é absurda, é muito rápida e Ele é mais bastante. confortável também, né, para o É, paciente. muito. O O paciente pode paciente falar, como se pode. ficasse numa Exatamente. bolha, né? Uma bolha Isso, ali, exatamente. e ele pode até Isso. se mexer ali, não é? Sim, sim, ele conversa normal, entendeu? Então, assim, esses pacientes, eles conseguem fazer o que a gente está fazendo agora, né? Fazer as videoconferências com a família, conseguem passar dias dentro da bolha ou fazer os períodos, né? Os ciclos de treino que a fisioterapia faz, mas assim, com bastante conforto, entendeu? E esse material, a Unimed, a Santa Casa adquiriu, né? Esse equipamento? Como que foi isso? Isso, a gente não conseguiu de bate-pronto, a gente lutou mais ou menos um mês, porque o que aconteceu? Os representantes, eles tiveram uma procura muito grande, né? Então, é natural, surge um negócio novo e super eficaz, né? Tá. Confortável, então a procura foi grande, o preço subiu. Então, assim, a gente negociou durante um tempo e, graças a Deus, aí conseguimos isso para Santa Casa. O preço ainda é um preço alto, né?
mas mesmo assim a gente tem conseguido utilizar e, inclusive, a gente tem disponível para os pacientes do SUS também dentro da Santa Casa, entendeu? Não é exclusividade do conveniado. Então, até isso a gente conseguiu, graças a Deus, para não ter realmente, uma coisa que eu sempre friso, nenhuma diferença de tratamento entre o SUS e o convênio, entendeu? Porque, infelizmente, muita gente pensa que existe, né? Mas não existe. Eu estou lá desde 2004, eu Ah, trabalho na Santa sim, com Casa e certeza. você A única também, a gente... diferença que eu falo para os pacientes do SUS é que o Hotelaria, quarto né? Acaba deles, sendo que é super confortável, né? Mas super talvez não tenha confortável, né? ar-condicionado. A única diferença, Sim, né? Ele tem exatamente. televisão, ele tem a Exatamente. mesma enfermagem, a mesma equipe médica, né, Isso, Serginho? médica, todos os medicamentos, acesso à tomografia, acesso à ressonância, Sim. enfim, a cateterismo, o que ele precisar, ele tem. E com o Covid não foi diferente, né? Os respiradores que a gente usou, a gente teve que. Agora, se eu não me engano, nós adquirimos 18 respiradores novos para Santa Casa. Posso estar enganado aí para dois a mais ou a menos, mas mais ou menos isso. São todos os respiradores importados, entendeu? Que custa uma fortuna. E assim, não muda, é o mesmo que a gente vai usar para qualquer paciente, entendeu? Aham. É, Então, perfeito. tudo isso é igual. E a É, bolha a gente tem que ver isso aí também. a Santa Casa ela tem essa equipe multidisciplinar muito boa, né? Sim, Desde sempre foi assim. desde Tanto do corpo sempre. médico, né? Muito vasto, né? Nós temos clínicos, cirurgiões, de todas as especialidades que a gente precisa e tem, né? A fisioterapia é muito forte na Santa Casa, né? Em todos os setores, mais intensamente em UTI, né? E isso acho que é Sim. determinante mesmo, né, no tratamento do Covid. A enfermagem, no trato, né, do momento, o tempo inteiro ao lado do paciente, a nutricionista. Você acha que essa condição mesmo de excelência da Santa Casa, isso fez a diferença para esse tratamento, para essa organização, né, dessa unidade de Covid? Sem dúvida, Ju. Na verdade, também, acho que eu até esqueci de citar no início, mas essas equipes estavam também reunidas com a gente desde antes da crise, tá? Em especial a Maura, né, da coordenadora da fisioterapia, a Denise, gestora da enfermagem, né? A princípio a Cássia, que era enfermeira do setor de Covid, foi para o ambulatório, e a Gisele, que é a atual enfermeira-chefe do setor de Covid. E assim, graças a Deus, é uma equipe que trabalha por música, tá? A gente realmente sempre houve, a Santa Casa sempre prezou por bons profissionais. Piracicaba é uma cidade muito rica em bons profissionais, em bons médicos, bons fisioterapeutas, bons enfermeiros, bons técnicos, e a gente consegue fazer a seleção direcionada para aquilo que mais precisa, né? Então, assim, tem fisioterapeutas bons, mas que são mais especializados, por exemplo, em parte ortopédica, em reabilitação motora, e não tanto em física, em respiratória. Então, assim, a gente foi direcionando os fisioterapeutas mais habilitados para a parte respiratória, por exemplo, do setor de Covid, entendeu? Os fisioterapeutas da parte motora, eles vão para os setores pós-cirúrgicos, ortopédicos. Então, assim, o tempo todo, esse jogo é feito para que a gente possa sempre dar o melhor atendimento em cada setor, respeitando a individualidade também, né, de cada profissional que tem aquela área de atuação é, mais preponderante, enfim, mais especializada, né? E, O mas que a assim, gente é um nota. grupo muito bom, entendeu? É um grupo muito bom, assim, a enfermagem, os técnicos de enfermagem, fisioterapia, e aí, claro, a gente envolve nutrição, farmácia, limpeza, fono, enfim, mas a gente fala, né, que o piano mesmo, quem carrega lá dentro do setor, naturalmente, é a enfermagem, a fisioterapia, né? E os colegas médicos que estão presentes lá 24 horas. Só que assim, o paciente da COVID, ele é extremamente intenso, ele é muito mais intensivo que o paciente de uma UTI normal, entendeu? Então, ele exige, no mesmo dia, a gente chega a colher 10, 12 gasometrias, entendeu? Nossa, A gente chega a pronar e despronar o paciente duas vezes no mesmo dia, né, conforme a resposta. Então, e lembrando que, assim, os pacientes, por exemplo, os jovens grávidos, eles têm 140, 150, 130 quilos.
Então, é um esforço grande da equipe toda, né? E para isso não dá para a gente usar aqueles elevadores que a gente tem, que a gente usa para sentar o paciente, né? Aqueles guinchos, né? Que a gente fala, não dá para utilizar. Então, é no braço mesmo, entendeu? Vai 8, 10 pessoas se expondo ao vírus para virar e desvirar cada vez esse paciente, cada vez que é necessário, quantas vezes forem necessárias no dia ou durante toda a evolução dele, entendeu? Então, eu falo, isso não é dinheiro, né? Isso é coração, né? É lógico que todo mundo é bem remunerado, né? Dentro daquilo que é o mercado, né? A gente sabe disso. Mas independentemente disso, o trabalho que é feito lá é um trabalho feito com o coração, entendeu? Porque senão é muito difícil a pessoa se sujeitar a todos aqueles riscos e esforços, enfim. E Serginho, eu vou fazer alguns outra coisa legal comentários aqui. Pode falar, Ah, desculpa. tem algumas pessoas que veem esse esforço e se voluntariam também para trabalhar lá. Isso é legal também, entendeu? Porque fala, É, pô, eu sinto que onde eu tô dando pouco de mim e eu quero oferecer mais. E assim, isso é uma coisa muito positiva, né? Mostra a solidariedade, né? E a misericórdia no sentido literal, né? Então é muito entendi. legal isso aí também. O profissional que estava em outro setor que se voluntaria para ir para o Covid, né? Exatamente. Que não teve Covid. Não foi um só, entendeu? Eu vi pessoas fazendo isso. Sim. Vários comentários aqui de pessoas. Cláudia Cárdenas, logo no comecinho, comentou que faz um ano que ela parou de fumar e ela é diabética, né? Então, dando seu relato. Vera Lúcia comentando que ela e o marido pararam de fumar e o marido foi submetido a uma cirurgia cardíaca, né? Então, É, melhor, legal. melhor momento, acho que não teria outro, né? Isso é uma graça. Jussara Sarrugi faz um comentário que ela está fazendo quimioterapia. E os sintomas da quimio são muito diversos, né? E talvez ela até possa confundir. E ela pergunta se ela pode utilizar o oxímetro como um método é, é, de, de rastreamento mesmo, né? De cuidado. Acho que sim, né? Ela pode estar usando esse oxímetro em alguns momentos para Sim, ter esse alerta se ocorrer uma queda, né, da saturação, que é a quantidade de oxigênio no sangue, né, que o normal é entre 99 e 98 no ar ambiente, uma pessoa saudável, né, Serginho? isso, exatamente. Ela pode usar, deve usar, né, Ju? E outra coisa que marca legal também um começo de infecção pela Covid é o termômetro mesmo, tá? Porque, assim, às vezes acontece da pessoa... Eu fui um caso desses, na verdade. Eu não fiz febre, mas a minha temperatura é baixa, ela subiu 2 pontos, ela é 34,5 normalmente, 36,2 para mim é febre, entendeu? Então, Eu assim, sou assim também. uma Eu sou variação na assim também. Se temperatura eu tô com vazando, 37, eu tô na cama que eu não levanto. exatamente, eu também. Eu falo isso, as pessoas, parece brincadeira, né? Um médico falando isso. Mas para mim, a primeira febre que eu fiz foi 36,2. E a febre mais alta que eu fiz foi 36,9, se eu não me engano, 37,1. E febre mesmo, de ficar quente, de ficar mal, entendeu? Sim, Então, esse aquela termômetro, ele, prostração, extremidade fria, né? Sente frio. exatamente. Então, o termômetro, ele marca muitas vezes, no início da doença, uma discreta alteração da temperatura basal da pessoa. E se ela tiver o hábito de aferir a temperatura de manhã e de noite, por exemplo, começar a mudar essa temperatura, mesmo sem ser uma febre, pode ser um sintoma inicial. E a outra coisa é justamente a oximetria também, né? Ela tem uma oximetria basal que seja 96, por exemplo, mas caiu para 94, 93, aí ela tem que começar a ficar atenta e realmente procurar. Isso. Agora, no dia seguinte à quimioterapia, é muito comum o paciente ter dessaturação, ter febre e ter cansaço, né? E é o dia que esses pacientes que estão guardados em casa saíram de casa no dia anterior, né? Então, eles associam muito essa saída à contaminação. E, na verdade, a observação deles é que vai dizer para a gente, né? O que eles têm é que Sim, continuar se cuidando e, na hora que apertar um sintoma que possa ser sugestivo, procurar o atendimento sim, especializado, procurar. né?
um outro comentário da Denise Stefanelli, ela Eu não é conheço isso aí. técnica. Não conhece, Eu né? desconheço, A desconheço. Denise vê muitos pacientes que chegam ali no Encore, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, né? Paciente que tem aquele coração aumentado, paciente que já tem Paciente com cansaço falta de ar. É. naturalmente e tosse também. Uhum. Quando esse paciente ele descompensa da sua doença, que é a insuficiência cardíaca, ele tem falta de ar, ele tem tosse, ele não tem febre. Mas ele chega no pronto-socorro, né? E muitas vezes não tem o teste rápido, né? E o que você fala sobre essa questão do teste, hein, Sérgio? Como é que é isso, hein? O teste, ele ajuda, mas se a gente acha que o paciente tem sim o Covid, a gente não acredita que dá negativo. Como é que é isso, hein? É complicado, tá? O teste, primeiro, assim, o SWAB, né, que é o PCR, tá? Depois a gente já responde a pergunta da Denise. Ele é o cotonete que coloca no nariz e na garganta. Ele vai ver exatamente o RNA do vírus, tá? Então, assim, se ele der positivo, ele viu o RNA do vírus dentro da via aérea da pessoa. Então, essa pessoa tem a doença COVID, tá? E até que prova o contrário, ela está numa fase de transmissão. O que a gente vê é que após o 10º dia, com pelo menos 3 dias sem sintomas, o CDC, ele regulamentou que, assim, a partir desse momento, esse paciente pode já não transmitir. E mesmo quando é identificado o RNA do vírus na via aérea da pessoa, são partículas virais já não infectantes, tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o teste rápido e a sorologia. Tanto o teste rápido quanto a sorologia, eles vão dosar as imunoglobulinas, que são os anticorpos que são produzidos para combater o vírus. Então, por exemplo, eu peguei o vírus hoje, eu vou produzir esses anticorpos daqui no mínimo 10 dias. Então, o teste rápido, ele é rápido porque ele fica pronto em 10 minutos, mas ele só vai dar um resultado para mim depois do 10º dia de doença. Ou Tá. seja, ele só serve mais ou menos para dizer se eu tive e se eu já estou imune, se eu já tenho, por exemplo, o meu IgG, né, que é o tão sonhado por todo mundo, e que, na verdade, ninguém sabe exatamente se ele vai gerar uma imunidade vitalícia ou não. Né? Mas, assim, então o teste rápido, ele é rápido para uma triagem que a gente faz de um paciente. Ah, esse paciente veio, parece que teve Covid há uns 20 dias e está com falta de ar. Enfim, a gente quer saber se o paciente teve ou não, se ele precisa de um tratamento específico de Covid ou não. A gente faz o teste rápido nele. Funcionário que conviveu no mesmo setor com outro funcionário que se contaminou. Funcionário que se contaminou afastou, o outro não desenvolveu nada. A gente, depois de 10 dias, faz essa triagem em massa para ver se tem mais funcionários contaminados no setor. Que foi a mesma triagem que fizemos nos lares de idosos de Piracicaba, no Lar dos Velhinhos, no Lar Betel, né? E aí, voltando para a questão da Denise, então, assim, a insuficiência cardíaca, ela é uma faca de 30 gumes, porque ela causa realmente os sintomas, muitos sintomas semelhantes à Covid. O paciente que tosse vai doer a garganta também, ele vai ter falta de ar, e, ao mesmo tempo, a Covid pode ser o fator de descompensação da insuficiência cardíaca, né, como qualquer outra infecção. Então, assim, a gente fica o tempo todo num terreno absolutamente cinzento, nebuloso, e aí a experiência do médico que vai atender para saber os exames que vai solicitar, entendeu? Então, assim, o paciente que já tem internações frequentes, que já sabe como é as crises de insuficiência cardíaca, mas não tem outros sintomas, geralmente ele é um bom informante em relação a isso. O paciente que fez a modificação de medicação nos últimos dias, ele está mais tendente a ter uma descompensação da doença. O paciente que é mal aderente à terapêutica, ele tem uma tendência de desenvolver a descompensação da insuficiência cardíaca, mas assim, a gente vai ter que fazer o diferencial na parte laboratorial, com aqueles exames que eu falei, hemograma, PCR, ferritina, dedímero e tal, e a tomografia também, porque a insuficiência cardíaca ela tem um padrão congestivo, de predomínio em bases, muitas vezes com derrame pleural, e o acometimento pulmonar da COVID, ele é também bem característico como infiltrado em vidro fosco de predomínio periférico, então ele fica nas margens do pulmão, pode acometer o pulmão todo, mas ele tem esse predomínio periférico.
não é também patognomônico, a Covid tem mil e uma caras, a gente fala, a gente compara a tuberculose a lúpus, né, que é aquelas doenças que pode dar tudo, e a É, Covid não é diferente, mas ela tem um padrão que é mais prevalente, que é justamente esse, que é o vidro fosco periférico. E a insuficiência cardíaca vai ser, pode ter o vidro fosco pela congestão, mas ele vai ser de predomínio em bases, né? tá, tá ótimo. Tem um Segunda comentário piorando. também do Edivaldo Rosignoli. Esse ele é um indivíduo que parou, né? Parou de fumar faz 5 anos e que um mês Uhum. atrás foi lá fazer o teste do Covid, né? Ele não falou se ele sentiu mal, mas ele deu negativo o exame dele. Aí ele pergunta assim: graças a Deus ele conseguiu parar, que faz 5 anos, mas quem fuma, quem é fumante, quem já foi fumante, ele ainda, na verdade, sobretudo quem fuma, o indivíduo, no começo a gente estava sem saber essa resposta, mas o indivíduo fumante, ele tem sim uma imunidade reduzida, né? Uhum. Independente do tempo que ele é fumante, se é muito tempo ou pouco. Ele tem naturalmente isso, essa imunidade reduzida, aqueles cílios das árvores, da árvore respiratória, né? Paralisados, né? A gente tem pelinho no nariz, mas a gente tem cílios também na traqueia, né? Na árvore Exatamente. brônquica. E esses cílios estão paralisados pela nicotina. Então, sim, o tabagista ele tem mais chance de pegar o vírus também, né? Se Sim, exposto a ele. E claro que a gente sim. já sabe que quando ele tem a doença, ele pode sim evoluir pior, né? Então, o tabagismo é um problema que, para acho que qualquer especialidade médica, ele causa danos, né? E a gente tem que combater a todo momento, né, Serginho? Sem dúvida, Ju. E você está de parabéns aí, porque realmente essa sua campanha é maravilhosa e a gente vê, eu tenho tido praticamente experiências diárias com pessoas que estão parando de fumar nessa fase por assistir seus vídeos ou passar em consultas com você, vão lá na Nuclear fazer exames comigo e vários testemunhos positivos, tá? Que bom, nossa, fico super feliz. Não, mas parabéns mesmo, é espetacular, assim, a sua ideia e a maneira como você executou, assim como a frente da Socesp, foram brilhantes aí, viu? Uhum, E obrigada. respondendo ao Edivaldo, né, Ah, que é um queridíssimo meu e da Ju Rosada aí, ele, assim, a pessoa que fuma tem mais um outro problema que a gente às vezes esquece. Essa pessoa está levando a mão à boca toda hora, né? Ela está pegando um cigarro que fica jogado no banco do carro, que fica, enfim, essa pessoa está o tempo todo tendo o risco de levar o vírus à boca, porque o vírus ele é ao contrário do que muita gente pensa, que ele é um animal, que ele é um bichinho, ele é um ser inanimado, ele é uma é, partícula, ele não anda. É a gente que leva ele para dentro da gente. Então, assim, quem fuma narguilé, então, por exemplo, narguilé, sei lá, não sei nem como se fala, graças a Deus, mas as pessoas trocam o bocal do negócio, né? Elas compartilham, é pior compartilhe. ainda. Uhum, E o cigarro, a pessoa está toda hora pegando e pondo na boca, né? Então, isso aumenta ainda mais o risco. Fora tudo isso que você falou, sem dúvida nenhuma, são pacientes com imunidade mais baixa e com todo o sistema de defesa do aparelho respiratório deficiente, porque são esses cílios paralisados, redução, aumento de muco, mas no sentido de muco de expectoração, não daquele muco isso. protetor propriamente dito, né? É. É complicado. A Cigarro só é Cláudia bom para todos aqui. Cláudia está perguntando aqui quanto tempo depois que para de fumar que esses pelinhos do pulmão voltam. Isso quer dizer que além de ser do grupo de risco pela diabetes, sou também pelo tabagismo, claro, Cláudia. E na verdade é um risco que às vezes ele nem se soma, ele se multiplica. Então, quando você tem duas coisas que são risco, em vez de você somar, né, acaba sendo que o risco fica muito maior do que a soma disso, se pudéssemos, né, somar esses riscos. Mas é cerca Exponencial, né, Ju? de 7 a 14 dias já volta, né? Inclusive, a gente precisa explicar para o indivíduo que está parando de fumar que ele começa, depois dessas 2 semanas, ele começa a ter uma tosse produtiva.
Porque, na verdade, os pelinhos estão voltando a se movimentar e existe a questão da limpeza dessa árvore brônquica. Então, a gente precisa explicar para ele, não fica preocupado, não, porque você vai escarrar mais, vai soltar mais essa sujeira toda aí, e em um certo momento isso vai parar, né? Então, esse é um dos benefícios que a gente lista quando a gente está, inclusive, fazendo a tentativa, né? A gente tem que, ao máximo, abordar as pessoas, os pacientes, né, Serginho? Todos os médicos têm que fazer isso, em Obrigação, qualquer Paulo. consulta, em qualquer oportunidade, sempre lembrar, dando argumentos para a pessoa, porque aquele indivíduo que chega no meu consultório, fala, doutor, eu marquei essa consulta porque eu vi a campanha e eu quero parar de fumar. Esse paciente está ótimo, né? Eu falo para ele que bom, esse paciente é o melhor que existe, porque ele já está prontinho para mim. Eu só preciso dar as Põe informações direito e na as cabeça. orientações. Aquele paciente que ainda não se convenceu é o mais difícil. Então, a gente precisa sempre plantar uma sementinha na cabeça, dando informações, dando argumentos, né, Serginho? E vai regando essa sementinha em cada encontro, né? É sim. Eu lembro da época que eu tratava muitos pacientes com bupropiona, né? Eu não tinha experiência nenhuma com Champix, por exemplo, mas a bupropiona fazia parte do meu consultório, dos ambulatórios e tal. E a estatística, eu não sei se mudou isso, você está bem mais atualizada que eu, era em torno de 45% dos pacientes conseguiam parar. Mas, assim, a gente já sabia exatamente quem daqueles 45% seria o 100%, né? Porque o paciente que tem vontade de parar, o remédio que faz ele não ter abstinência, não ter aquela fissura, vontade ele vai ter. Igual você falar para o diabético, você não pode comer chocolate. Ele sabe que não pode, mas ele tem vontade, você tem que vencer a vontade. Mas o que você tem que tirar é a abstinência, a loucura, a fissura, né? Eu Então, assim, o falo. remédio não faz milagre, né? É sempre as duas coisas, né? O remédio ajuda o paciente, mas se o cara não tiver com a ideia bem fixa na cabeça, essa é a grande dificuldade. Então, aquele que vem buscar ajuda, ele é um paciente muito melhor para ter sucesso, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu faço alguma comparação. Quando as gestantes estão fazendo aquele curso de gestante, para que serve aquilo? Parece meio óbvio, mas não é. Elas vão entendendo tudo o que vai acontecer, o que pode acontecer, que ela pode ter dor na amamentação, o que ela pode fazer para isso. Então, vai dando informações para quando chegar a hora, ela poder lidar com aquela situação. Com o tabagismo, eu falo que é mais ou menos igual. A gente precisa explicar para o paciente o que ele vai sentir, o que ele pode sentir, para ele entender Exatamente. aquilo lá. E saber que aquilo lá não é uma coisa que vai durar para sempre, né? Ele tem períodos que ele sente, a abstinência pode durar 5 minutos, na maioria dos Exatamente. pacientes. E ele não Respirar, consegue. segurar. E ele, assim, ele em si, ele não consegue controlar aquilo, porque é algo químico, né, do seu organismo. Mas ele tolera, a gente ensina ele que ele consegue tolerar aquilo, né? Ele vai aguentar, ele vai sofrer, né? Mas então a gente explicando o que vai acontecer, ele já se prepara para chegar nessa batalha aí com mais armas, né? Serginho, eu queria que Exatamente. você desse o seu relato. Nós estamos quase no final, temos só mais 6 minutos. Você teve o Covid, né? Você se infectou durante a sua prática médica, né? Apesar de todo o seu cuidado, sua cautela em relação até o isolamento da sua família durante esse período, eu queria que você me contasse brevemente aí como foi a sua experiência como paciente, né? Que teve o Covid, você teve medo? Como é que foi? Ju, aí o bicho pega, viu? Assim, eu acho que para a população da saúde, a maioria das pessoas que eu acompanhei, o medo é pior do que a própria doença, tá? Embora a doença seja uma gripe muito chata, forte mesmo, pior do que qualquer gripe que a gente tem na vida aí, tá? Na maioria dos casos, né? Não é um resfriadinho, não é uma gripezinha. Quando eu tive, eu comecei com tosse,
tá? E fiz uma temperatura de 36,2 no meio de um plantão. Fiz uma temperatura de 36,2, mas um sintoma típico de febre, estava um calor quase igual hoje, assim, não tanto, mas pouca coisa menos, embora fosse julho. E o ar-condicionado eu tenho ligado, e eu no plantão lá, comecei a sentir aquela febre, né? Eu falei para a enfermeira, pô, eu tô no quarto lá, qualquer coisa me chama, né? Mas assim, eu precisei pôr o edredom em mim, entendeu? De frio. Falei, pô, isso não tá certo. Eu pus o termômetro 36,2. É, Falei, bom, mas já tá 1 grau, 1,8 graus acima do meu normal, né? é. E aí a tosse, isso passou sozinho, e a tosse persistiu. Aí, 3 dias depois, eu fui colher o exame, mas assim, era só uma tosse seca, como eu sempre tive em todo o inverno da minha vida, né? Enfim, estação seca, né? Eu sempre tenho uma tosse alérgica, eu achava que era só isso. E no dia que eu colhi daí o exame, eu estava me sentindo absolutamente bem, somente com aquela tosse seca, colhi mais para desencargo, para não expor as outras pessoas, e já estava naturalmente tomando todos os cuidados, partindo sempre do pressuposto que eu podia ser um contaminado, isso sempre, mesmo sem sintoma, né? E É. aí, depois que eu colhi o exame, eu cheguei em casa, dei uma deitadinha de 1 hora, assim, sabe? A hora que eu levantei, aí eu tava com todos os sintomas. Aí eu tinha uma temperatura já de 36,6, uma prostração muito grande, dor de garganta, dor de cabeça. Eu só não perdi o olfato e paladar e não tive falta de ar, tá? Mas aí, assim, o exame tinha sido colhido fazia poucas horas e eu já tinha certeza que ele viria positivo e sabia que eu, em algum momento, ia pegar também, eu não tinha dúvida nenhuma disso, né? Sei até o momento que eu peguei, na verdade. Que a gente, é uma meia abridinha de guarda, o bicho não, né? A partícula entra. E aí, durante a doença, foram dias assim, isso foi uma sexta-feira que eu colhi o exame com sintomas vários, mais leves. No sábado já tive sintomas bem mais chatinhos, assim, principalmente a fadiga é muito ruim. E aí eu recebi o resultado positivo, que é um balde de água fria, mesmo quando você tem certeza que ele vem positivo. E eu vejo isso até na população leiga, que não tem ideia do perigo da doença. A hora que recebe o resultado positivo, dá um baque. E aí, assim, foram 15 dias isolados em casa, com altos e baixos dos sintomas, né? Mas a partir do sexto dia, mais ou menos, eu já tinha muito pouco sintoma. Só que nesse meio tempo, eu fiz uma tomografia de triagem, que foi absolutamente normal. Eu até brinco, foi a primeira tomografia de alguém com Covid normal que eu vi na minha vida, talvez a única. E depois de uns 3 dias disso, aí eu vinha bem, tive mais um dia ruim, bem ruim mesmo. E aí eu falei, tô com infecção bacteriana agora, né? Eu trabalho em UTI a minha vida inteira, estou colonizado com todas as bactérias multiresistentes do mundo. Então eu falei, ó, agora elas estão fazendo a festa em mim. Foi esse dia que eu fui para o pronto atendimento e colhi exames de novo, fiz tomografia de novo, tal, e graças a Deus tinha um acometimento muito pequeno pulmonar, coisa de 5% no máximo. E aí, assim, a hora que eu vi aquele pulmão bom, parece que já começou a melhorar tudo. E aí, no 14º dia, colhi um novo exame. E no 15º dia, aí eu voltei para o convívio familiar, né? Que foi quando saiu o resultado. No 16º dia, já voltei a trabalhar, já plantão de 30 horas. Mas, Nossa, assim, voltei meio quebrado. Voltei meio quebrado, entendeu? A vista ainda meio turva. Tinha sim, uma tosse prostrado, residual, né? tinha um exame negativo, Cansado. isso, você volta meio balhado, né? Você tava Uhum. parado, né? Outra coisa que eu falei, quando eu tiver, eu vou aproveitar para fazer bastante aula de violão, aprender inglês. Então, você não faz nada, você só quer ficar na cama, entendeu? Então, assim, a minha história, eu pretendi uma coisa, foi outra, né? Serginho, você é uma pessoa muito querida, gosto muito de você. Vejo que as pessoas falam o mesmo, né? Todos os que fazem comentários fazem o mesmo comentário, né? Que você é sempre autêntico, simples, mostra, né, para as pessoas isso. E eu tenho a agradecer, né, em ser sua amiga, estarmos aqui juntos hoje para dar essas informações para as pessoas. Infelizmente está chegando no finzinho, daqui a pouquinho, já acho que vai nos últimos 30 segundos aí e vai acabar. Dá uma boa noite aí para o pessoal que nos ouviu até agora.
né, que ficou, bastante gente acompanhando, mais uns 20 segundos para acabar. Legal, obrigado, Ju. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que assistiu aí, prestigiou a gente. Espero que a gente possa ter ajudado com informações, com conhecimento, né? E a gente está disponível aí pelo direct, pelas mídias digitais também para ajudar aí toda a população que necessitar da gente, tá bom? Muito É isso obrigado pela aí. audiência. Obrigadão, Ju. Beijo grande para todos.